Bom dia a todos e todas. Eu estou esperando meu arquivo carregar aqui. Já apareceu, né? Para todo mundo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse trabalho. Foi uma grande honra, um grande prazer trabalhar com vocês, né? Estudar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre Feira de Santana, um trabalho que a gente já tinha iniciado anteriormente, mas com esse recorte que vocês haviam visto, né? De municípios comparados de porte semelhante. Então, já tinha sido uma oportunidade muito bacana, eu participei do primeiro trabalho, meu nome é Alana, e essa sessão que eu estou participando agora nesse trabalho, que eu escrevi em conjunto com a Esté, que é a coordenadora do projeto, vai falar então um pouquinho sobre emprego e mercado de trabalho. E nesse sentido, a gente deixou essa perspectiva mais ampla, né, do mercado de trabalho, porque a gente acabou apresentando, em um determinado momento, a estrutura do mercado de trabalho formal e informal para o conjunto da economia, né, para o país e também para o estado da Bahia. Então, vou só falar aqui os pontos da estrutura do relatório. Eu acredito que todos vocês já têm o relatório à sua disposição, então, infelizmente, como o Luiz colocou, o tempo é pequeno, não vou conseguir abarcar tudo isso daqui. O relatório ficou muito rico, os dados que a gente possui são dados de uma base muito rica, que permite muitas inferências. Mas o que a gente fez, então, nesse trabalho? Nós fizemos uma introdução, e nessa introdução a gente explica um pouquinho sobre as bases de dados que foram utilizadas, que basicamente foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e foi a Relação Anual de Informações Sociais. Em seguida, a gente fez uma subseção dentro da introdução, só para explicar a nossa temporalidade, né? O marco temporal que nós adotamos para esse trabalho, que foi o período de 2009 até 2019, então um período longo, e dentro dele nós subdividimos as nossas análises, em geral, em dois subperíodos, que é o subperíodo de 2009 até 2014 e o outro subperíodo de 2015 até 2019. E a justificativa se encontra notadamente para mudança na dinâmica do emprego que ocorre no país de forma geral, principalmente com relação à queda que a gente vai vendo mais acentuada das ocupações formais e o aumento, a proporção dos conta próprias e dos empregados, de uma forma geral, informais, né, sem carteira. Então, assim, além dessa dinâmica ocupacional, a própria dinâmica do emprego e de crescimento também, que é um pouco distinta, como a gente sabe, nesses dois subperíodos, então, por isso, a gente adotou esse marco. Em seguida, nós fizemos uma análise bem breve sobre como estava o mercado de trabalho baiano e para onde estava indo, né, perspectivas. E aí sim, na outra sessão, nós adentramos a análise de Feira de Santana e dos municípios comparados de Camaçari, Salvador e Vitória da Conquista. E aí subdividimos essa parte também para fazer uma análise da estrutura geral do emprego, contemplando aí setores, contemplando o tamanho dos estabelecimentos, tipo de vínculo, né? Além do vínculo formal seletista, os dados que nós analisamos, que são os dados da RAIS, também trazem outros vínculos, que inclusive são vínculos que foram criados numa nova modalidade também dentro da reforma trabalhista, são os trabalhadores, por exemplo, intermitentes. Então, a gente começa a ter um vislumbre, né, de outros tipos de contratação dentro do mercado de trabalho formal. Além disso, fizemos uma análise do emprego, pensando especificamente no perfil do trabalhador, né? Então, a gente tentou se atentar para questões como desigualdade de gênero, cor e raça, escolaridade desses trabalhadores, faixa etária, para entender também essa dinâmica, como que ela se distribuiu em termos desses fatores mais sociais e demográficos. Eu vou falar aqui rapidamente, né? A gente fez, eu achei interessante trazer essa figura do top 5, né? Os 5 maiores estoques de emprego da Bahia. E o que é estoque de emprego? É o número de pessoas empregadas formalmente no final de cada ano. E esse número ele é considerado em 31/12, ou seja, no último dia do ano mesmo, a quantidade de pessoas que você tinha, a quantidade de vínculos empregatícios que estavam ativos. Dá para perceber esse ranking, como não poderia deixar de ser, que a capital é a que mais concentra, né, trabalhadores formais, e em seguida, até 2015, o município de Lauro de Freitas ocupava a segunda colocação, ou seja, aquele que tinha o segundo maior estoque de emprego, o segundo maior número de pessoas empregadas no estado da Bahia. No entanto, a partir de 2016, a gente já percebe uma mudança, porque essa posição passa a ser assumida por Feira de Santana, como eu destaquei ali, por meio de um círculo, né? Então, ela se mantém assim até 2019, o que já indica que, possivelmente, durante a crise econômico-política de 2015 e 2016, Lauro de Freitas não conseguiu se manter tão bem, né? Sofreu mais as consequências dessa crise, possivelmente, do que Feira de Santana, já que ele não conseguiu retomar essa posição que ele tinha antes. Em seguida, nós temos Camaçari em quarto lugar, Vitória da Conquista em quinto.
É interessante também destacar que somente esses 5 municípios já concentram aí cerca de 55% de todo o emprego formal do estado da Bahia. Aqui eu coloquei também umas informações setoriais. Não, me desculpa, ainda não é setorial, não. Aqui estou falando das taxas anuais de variações, são taxas médias. Dá para perceber, por exemplo, que para o período como um todo, o conjunto do período de 2002 até 2019, e nós trouxemos umas informações mais atrás ainda, e por que 2002? Não é nenhuma questão política, na verdade, o ano de 2002 foi escolhido por questões metodológicas, de continuidade, né, metodológica para os dados da RAIS. A gente percebe que a maior taxa de crescimento foi em Vitória da Conquista, seguida por Feira de Santana, e a menor foi em Salvador. Isso vai acontecer na maioria dos subperíodos analisados, né? Vitória da Conquista vai ter uma taxa um pouquinho maior, Feira de Santana vai estar logo em seguida, né, com a segunda maior taxa, e Salvador vai apresentar as menores taxas médias de crescimento do emprego em todos esses subperíodos que nós colocamos aí. Inclusive, no último subperíodo, que é um período mais crítico, com certeza, né, que é de 2015 a 2019, que tem os anos, então, de 2015 e 2016 de retração econômico-política, todos os municípios, com exceção da Vitória da Conquista, têm uma retração, né? A gente olha em termos de média anual do emprego, de crescimento do emprego, tem retrações. Destacando-se que Feira de Santana é o que possui o menor decréscimo, ou seja, a menor taxa média de retração anual foi observada em Feira de Santana, que ficou em 0,6, a maior ficou para Salvador, que, como eu disse ao início, é o município, né, no caso é a capital, que apresentou, então, as piores condições no que diz respeito à questão do emprego, para esses períodos que nós estamos considerando aqui dentro. Em seguida, a análise do setor, que mostrou para a gente aí, eu vou me concentrar sobre Feira de Santana, que é o primeiro quadrante aqui, mostrou para a gente aí que os serviços industriais de utilidade pública foi justamente onde a gente encontrou maiores taxas médias de variação anual também para o período, com destaque aí para o período 2009 e 2014. Também é interessante notar que tanto serviços industriais de utilidade pública como serviços dentro do município de Feira de Santana são os dois únicos setores que a gente não registra em nenhum dos subperíodos que nós adotamos aí uma média negativa, mesmo quando a gente considera esse último subperíodo, que é um período crítico, que é o de 2015 a 2019, as taxas são positivas para esses dois setores. Lembrando que serviços industriais de utilidade pública seria, então, aí, de acordo com a classificação do IBGE, a distribuição de água, esgoto, né, energia também. Ainda com relação à questão setorial, achei importante trazer aqui para vocês essas informações, né? Crescimento da participação no setor de serviços. Houve um crescimento impressivo no setor de serviços, na geração de emprego do município de Feira de Santana. Ele salta de 28%, essa era a participação de serviços em 2009, salta para 39%, ou seja, quase 40% em 2019. Houve uma perda durante o período da participação da indústria de transformação, que é uma perda que é observada também do ponto de vista nacional. Claro que todas essas transformações, toda essa dinâmica que a gente vai vendo do emprego aqui no município, não tem como ela não ter um paralelo com a dinâmica nacional, sobretudo com as transformações estruturais que a gente vai ter no mercado de trabalho brasileiro. Dentro dessa indústria de transformação, ela participava com 19% do emprego, e agora ela passa a 15% no ano de 2019. As principais atividades que ela se concentra são, né, a semelhança do que o Elber já havia mostrado de estrutura produtiva, alimentos e bebidas, borracha e fumo e couros, indústria química, que tem uma participação relevante também, a indústria têxtil e papel e gráfico. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o seguinte: apesar de algumas dessas atividades não serem consideradas de alta intensidade tecnológica, em geral, para a questão do emprego em si, existe sempre essa discussão dentro da literatura econômica de que alguns setores, né, da indústria que geralmente não são reconhecidos como de mais elevada intensidade tecnológica são justamente os que mais empregam também. Então, é importante chamar a atenção para isso e ver que o município tem uma concentração, então, dentro dessas atividades. Destaquei também aqui o crescimento dos serviços industriais de utilidade pública, a estabilidade que teve no comércio durante esse período, que ficou em cerca de 31%, era a atividade que mais concentrava trabalhadores e depois passa a ser indústria. A Esther abriu o microfone, eu já estou até com medo. Não é possível, nem cheguei em emprego. Nem cheguei no perfil do trabalhador. Vamos passando aqui rapidamente. Bom, então, a construção civil, que teve um crescimento até 2013, depois é uma tendência de queda. Bom, aqui evolução por tamanho de estabelecimento, vou passar rapidamente.
Feira de Santana, é importante notar aqui que nesses subperíodos analisados, o maior crescimento foram das grandes empresas. Embora o emprego de Feira de Santana esteja concentrado nas microempresas, que respondem por cerca de 35% do total de emprego do município, as grandes foram as que mais cresceram nesse período. Camaçari também concentrou maiores taxas nas micros, Salvador, micros e pequenas, e Vitória da Conquista, pequenas e médias. Perfil do trabalhador, então. Olhando aqui para a questão da distribuição por gênero, né? No caso, não vou falar gênero, que é uma coisa mais ampla, mas por sexo. A participação feminina, ela vai ser menor em Camaçari, dá para a gente notar em 2009 que ela é cerca de 27%, e a maior vai ser em Salvador. Mas Feira de Santana e Vitória da Conquista também apresentam taxas superiores a 40% de participação da mão de obra feminina. Aí a gente traz também no relatório a questão da remuneração, que é outra questão interessante para tratar a desigualdade de gênero, né? E dá para perceber que a média das remunerações das mulheres é muito próxima da média das remunerações dos homens em todos os municípios, com exceção de Camaçari. Até por uma questão que talvez denota, né, a desigualdade setorial, porque Camaçari é um município onde a gente tem um predomínio de uma indústria de transformação mais pesada e que talvez ainda não tem, nesse sentido, uma política de maior contratação de mulheres. Infelizmente, esse é um ponto a ser considerado, já que ele destoa tanto dos outros, né? Apesar de terem médias muito próximas, a média do salário das mulheres é praticamente igual à dos homens, em alguns casos é até um pouco maior. É interessante notar que o máximo de salário para as mulheres, o salário máximo que foi vislumbrado por sexo, é sempre menor que o máximo que a gente olhou aí para os homens em todos os municípios. Além disso, cor e raça, é importante destacar, então, a participação da população negra no mercado de trabalho da Bahia em geral, que é muito maior do que a gente vê no caso do Brasil. E, no caso, a maior que a gente vê aí no início do período, é a de Feira de Santana. Ela tem uma leve queda ao final, Salvador acaba passando à frente, mas é um dos municípios onde você tem a maior concentração da população negra nesse mercado de trabalho, então. As mulheres negras, no entanto, elas perfazem uma participação no total muito menor do que a dos homens. Então, é interessante notar porque a participação das mulheres negras é muito menor do que das mulheres brancas nesse mercado. E é interessante a gente pensar, considerando até o que o Luiz já colocou, né, a quantidade de mulheres no município, possivelmente a quantidade de mulheres negras, que deve ser superior às brancas, né? É importante a gente pensar, então, onde elas estão, em quais mercados de trabalho então elas estão, porque talvez elas não estejam aqui nesse mercado formal e sim no informal, esse é outro ponto importante. As remunerações menores também, quando a gente olha por cor e raça, apesar deles serem maiorias, que são os pretos e pardos, né, a população negra, as menores remunerações foram para os declarados de cor preta. E onde mais teve um avanço no sentido de aumentar essa remuneração dos declarados de cor preta foi justamente em Feira de Santana, com um dado bastante bacana aqui que a gente notou. E foi o único município também onde a gente não viu uma retração entre 2015 e 2019. Passando aqui, então, para... Essa daqui tá bem pequenininho, não sei se vai dar para ver, mas era para mostrar para vocês a distribuição por faixas etárias, mostrando que onde mais se concentra o emprego em todos os municípios analisados é na faixa de 30 a 49 anos. E a gente percebe também em todos os municípios que há uma queda dos jovens, né, da participação dos jovens, de 15 a 29 anos. A Feira de Santana começava em 40% da mão de obra era formada por esses jovens, de 15 a 29 anos. E aí passa a 30% no último ano analisado, que é 2019. Então, é uma queda também coerente com o que a gente tem observado em nível nacional e que pode ser fruto de diversos fatores que a gente, inclusive, destaca na publicação, mas eu não vou ter condições de falar aqui agora. E, por fim, a última informação é sobre o ensino superior completo, então a questão da escolaridade. O que a gente notou? Que Feira de Santana, essa primeira barrinha aí, a menorzinha, tem a menor participação dos empregados com ensino superior. No entanto, foi a que mais cresceu no período analisado. Então, a Feira de Santana tinha apenas 8% da sua mão de obra era com ensino superior completo, a maior era de Salvador, com 19,7%, ou seja, quase 20%. Mas, ao final, quando nós olhamos qual grupo que mais teve mais crescimento, foi justamente o superior completo, e foi justamente no município de Feira de Santana onde cresceu mais, tanto é que no ano de 2019 há uma passagem para 13,4% dessa população. Bom, eu agradeço a vocês, peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo, agradeço a paciência de todos vocês e fico aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas e esclarecer qualquer ponto que tenha ficado dúbio.